Bom, vamos falar um pouco então do ciclo, de maneira ampla, como esse ciclo vai funcionar, tá? Depois a gente aprofunda em cada um dos itens, para a gente aí sim mergulhar em cada uma das etapas. Bom, primeiramente, o que é estudar? Tá? Estudar, assim, se você for no dicionário, ele vai dizer para você que é adquirir uma habilidade ou um conhecimento. Sim, mas como assim, hoje ou antigamente a gente adquiria uma habilidade ou conhecimento? Cara, na minha época, a gente aprendia de forma empírica, né? O colégio, acho que eu disse para você lá no início, tentava ensinar para a gente alguma coisa e a gente era forçado a exercitar aquilo nas provas, para que medisse se a gente conseguiu aprender ou não. Então a gente estudava para fazer uma prova. Esse é um modelo que acho que vinga até hoje, né? Talvez algumas escolas mais modernas ou mais bem estruturadas tragam conceitos diferentes. Mas basicamente na minha época, e acredito que na maioria das pessoas hoje no Brasil, acabam aprendendo dessa forma, que foi uma forma antiga de se ensinar. E essa forma de aprender hoje, ela é ultrapassada. Não é assim. Sendo sincero, você acha que hoje, se eu te der um livro e você somente lê, você vai aprender alguma coisa? Hoje, a concorrência é tão grande que se você não se aperfeiçoar nesse modelo de aprendizado, você vai ter muito mais dificuldade. E para isso, como eu já disse também anteriormente, você precisa se conhecer. Você precisa se conhecer não só nas suas falhas de conhecimento, também nas suas fortalezas, mas também quanto aos seus sentimentos e nas suas habilidades. O que eu sei fazer, o que eu sei aprender, o que eu tenho facilidade, o que eu tenho dificuldade, como eu me porto numa pressão, como eu me porto na questão da gestão de tempo. Vamos fazer uma prova. A prova tem pouco tempo. Como é que eu me saio? Eu sei controlar meu nervosismo? Eu sei gerenciar esse tempo de fazer uma redação, de fazer uma prova objetiva? Isso hoje em dia precisamos treinar e trabalhar isso. Vou dar um exemplo para você, por exemplo. Você sonha em ser auditor da Receita Federal. Receita Federal, por si só, já é um concurso que se baseia muito em conhecimento matemático, né? Então, cai muito no concurso questões orçamentárias, financeiras. Então, assim, se você é uma pessoa que não tem, nunca teve facilidade nesse tema, nesse assunto, será que esse é realmente um concurso que você deveria fazer? Ou, sim, ok, então dentro desse concurso, você não é bom em matemática, vamos focar na matemática então. Vamos melhorar a matemática. Vamos melhorar todas as matérias do qual você não é bom. Que você precisa aperfeiçoar. Isso é tão claro, é tão simples que eu estar falando aqui parece uma bobagem, mas tem pessoas que não lembram que isso tem que ser avaliado. Tá? Então, antes de eu mostrar o ciclo para você, eu quero mostrar a importância que esses fatores a mais influenciam na execução desse concurso. Mas, acima de tudo, você precisa mudar, você precisa aceitar sair da zona de conforto. Porque o status quo, né, a atual situação, né, a atual forma de estudar,
que é ler um conteúdo, é muito fácil, entre aspas, tá? É muito simples ler. Estudar de verdade, seguindo uma rotina, seguindo o próprio ciclo de ouro, dá trabalho. Não é fácil. Não é simples. E as pessoas se incomodam muito quando ela tem que se esforçar mais. Ela tem que sair dessa zona de conforto. Ou ela tem que, sei lá, dormir menos. Ou mudar a própria rotina. Você tem que se adaptar. Se você quer aprender algo, se você quer passar no concurso, quer aprender alguma coisa, quer passar no vestibular, você tem que mudar o seu jeito de fazer a coisa. Se o jeito de você fazer hoje não está funcionando, por que você está insistindo? Tenta alguma coisa que efetivamente funciona, tá? Então assim, eu vou apresentar para você o ciclo. Você vai perceber que ele é cheio de etapas, e ele pode parecer chato, mas ele é um ciclo que funciona. Então, por favor, se deixe experimentar. Saia da zona de conforto que atualmente você pode estar. Tá? Em acostumado com aquela forma de se fazer. Eu já estou acostumado a fazer assim. Não. Se deixe mudar. Tá bom? Vou mostrar agora para você, por slide, como é que o ciclo de ouro funciona. Tá bom? Vamos lá. Bom, pessoal, agora eu vou mostrar para você o ciclo. Então, olha só, não fica com medo não. Ó. Tem 3 ciclos diferentes aí, mas é um principal e 2 secundários, que eu vou mostrar para vocês agora. Então, ó, esse é o principal ciclo, é o que eu chamei de ciclo externo. É o ciclo de fora, que possui 5 fases diferentes e ainda 3 fatores que influenciam diretamente nessas fases, tá? Então, a gente começa com o ciclo, dentro do ciclo externo, então a gente tem o planejar e organizar, o executar diário, o executar FDS, que é de fim de semana, o prestar avaliação, o revisar projeto e pintou lá embaixo o tempo, o estado mental e a habilidade pessoal. Tá? O planejar e organizar é uma fase onde a gente vai planejar o que a gente quer fazer, planejar o que a gente quer estudar, tá? E se organizar para isso, né? Então a gente planeja as nossas metas, quais são os concursos que eu quero fazer, qual o material que eu tenho que estudar, que matérias são essas, quantas vagas vão ter. Eu estou falando de um concurso, tá? Mas no caso de uma pessoa que está, sei lá, de uma criança que está estudando, o planejar, organizar já está um pouco, tá? Já pré-determinada que você vai seguir a organização da escola, né? Então você segue aquele material que já está ali. Para quem está fazendo concurso, ele tem que levantar material, ele tem que ver se ele precisa fazer uma aula prática ou não. Mas para ambos, tanto uma criança quanto um concurseiro, por exemplo, precisa organizar o local que ele vai estudar. Qual é o local adequado para ele estudar? Tem uma mesa? Tem um computador? Ele consegue ter silêncio? Ele consegue ter tudo na mão? Que horário que ele vai fazer isso? Então, tudo isso está dentro do planejamento e da organização. Já o executar diário é o processo diário de estudo. É onde eu vou efetivamente estudar. Tá? E há uma diferença Desculpa, pulei aqui. E há dentro dele um processo também, um ciclo também, que é um ciclo interno, que eu chamei de ciclo interno, onde a gente também tem fases, que são aquelas fases que eu mostrei para você, fases de estudo, onde a gente é aluno, onde a gente é estudante, onde a gente fixa, onde a gente exercita e onde a gente dorme. Tá? Isso para o dia a dia. Está aqui. Então, dentro do ciclo interno, eu tenho um momento de preparar o ambiente para estudar, eu tenho um momento de assistir a aula, de ser aluno, eu tenho um momento de estudar o que foi aprendido, então eu ser estudante, eu tenho um momento de fixar o conteúdo,
eu tenho o momento de fazer exercícios práticos, que eu vou escrevendo aqui, e eu tenho o momento de dormir. Tá? Isso está dentro do ciclo interno diário. Já o executar fim de semana é um processo um pouco diferente do diário, porque aqui do executar diário ele é durante a semana. No fim de semana a gente faz um pouquinho diferente, porque é um momento onde a gente também quer ter um pouco de descanso, mas é um momento de reavivar o conteúdo. Então, eu preparo o ambiente de estudo, eu reviso o conteúdo e eu exercito o conteúdo. Tá? Por fim, eu tenho a prestar avaliação, que é a fase onde eu vou efetivamente fazer a prova, ok? Eu tenho a revisão do projeto. Então, muita gente esquece de fazer essa parte, tá, gente? Você planeja tudo, você se organiza, você estuda, você faz a prova, você depois precisa revisar ela. Como é que eu fui na prova? O que eu errei? O que eu falhei? Como é que eu posso melhorar para o próximo planejamento eu fazer correto? Então é aqui que você analisa tudo isso. Você avalia todas as fases para você fazer o quê? Uma melhoria. E ainda existem nessas fases, nessa parte de fora do ciclo, tudo aquilo que influencia diretamente no seu estudo, que eu chamei de fatores extraordinários. Então, o seu estado mental influencia diretamente no seu estudo, em todas essas fases. A sua habilidade pessoal pode influenciar diretamente em como você estuda. Se você é um cara bom de planejamento, isso te facilita muito para estudar. Se você é um cara bom de memória, facilita muito você estudar. Então, assim, você tem que estimular, utilizar suas habilidades para facilitar você a evoluir mais rápido, tá? E por fim, o próprio tempo. Você tem que gerenciar bem o seu tempo. Como você pode otimizar o seu tempo para que você tenha mais tempo para estudar. E não só isso, você tem que gerenciar o seu tempo de fazer a prova. Como eu faço a prova? Por onde eu começo? Né? Às vezes as pessoas têm muito disso, de que quanto mais tempo eu tiver, melhor eu vou me sair. Isso não é bem uma verdade. Tá? Eu conheço muitas pessoas que têm o dia inteiro para estudar e exatamente por ter o dia inteiro para estudar, elas estudam errado. Porque tem tempo demais. Quando você tem menos tempo, você sabe que aquele tempo é precioso, você aproveita demais ele. A pessoa que tem tempo sobrando fala, daqui a pouco eu faço isso, tem tempo para fazer depois. Então, aquele tempo acaba sendo uma distração e você não tem a concentração necessária para estudar. Tá? Então, ter tempo não significa você se sair melhor. Tá ok? Então, esses são os ciclos. Tá? O ciclo externo e esses dois estão espelhados aqui. E é onde a gente vai agora, no próximo módulo agora eu vou mostrar para vocês. E a gente aí sim vai entrar em cada uma dessas fases e evoluir e estudar como funciona cada uma delas. Tá ok? Abraço, galera!